Estamos de volta com o Censurado. E para você que ligou a TV agora, a gente está falando sobre sexo. A banalização do sexo, que ainda é um tabu. Estou aqui com as minhas convidadas, a médica e pediatra Dulce Firmento. Palmas para ela. E a professora de biologia Caroline Souza. Professora, você dá aula em 2 colégios, na Embraer e na Univap. Isso. Você é muito solicitada, então. Não. É uma professora muito querida. Doutora, ebiatria, tá certo? O que é? O que é um médico ebiatra e do que ele cuida? Então, a ebiatria, ela é chamada ebiatra com H, né? Então, por quê? Porque vem do nome de Hebe, que é a deusa da juventude, deusa da beleza. Ah, achei que era Hebe Camargo. Hebe Camargo. Então, com isso, se foi estudando a necessidade de que médicos de criança, muitas vezes os adolescentes iam ficando muito grandes, e não queriam mais ir no pediatra. Sim. E foi se vendo que essa faixa etária acima de 10 anos, ela tinha especificidades que muitas vezes o pediatra não conseguia acompanhar, não conseguia suprir. O clínico com 12 anos não quer atender, né? Porque, vamos dizer assim, os pediatras não querem atender até 12, depois disso teria que ser o clínico. O clínico, ele cuida de uma faixa, uma faixa etária maior, adultos, então não tinha essa formação. Então foi daí que surgiu, né, há muitos anos, a necessidade de que pudesse ter alguém que olhasse o adolescente, porque aí a gente vê o inteiro, a gente não vê só a doença, a gente vê exatamente toda essa área preventiva e vê como que esse adolescente está com a família, na escola, com os amigos, a gente vê seus grupos de referência para poder cuidar melhor deles. São os adolescentes. São os adolescentes. Isso, mas homens, tem um motivo para ir procurar você? Ou é só uma continuidade? Alguns são uma continuidade ou vai por algum motivo, alguma coisa específica? Então, tem N questões de procurar o ebiatra. Procuram pela questão de crescimento e desenvolvimento, por exemplo. Então, começou a crescer o peitinho, começou a crescer os pelos, nascer pelo no corpo. Eles, né, normalmente as mães levam, né, para poder exatamente saber se está tudo normal, se está tudo bem com aquele crescimento e desenvolvimento. Muitas vezes eles, inclusive, hoje os adolescentes já podem ir ao médico, né, se ele estiver acima de 12 anos, ele já pode ir sozinho. O atendimento, né, pela, só com ele, pela então. Questão do Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem o direito de ir e vir, portanto, ele já tem o direito de ir à consulta. Obviamente, a família é muito importante para a gente saber a história daquela pessoa, daquele adolescente. Mas quando ele vai sozinho, por algum motivo, é porque ele está preocupado, ele quer se cuidar, e com isso ele, né, pode ir sozinho e ele, assim, normalmente quando eles vão sozinhos é porque eles já estão, né, adquirindo essa autonomia, esse compromisso com o cuidado com ele próprio. É muito interessante quando o adolescente vai. E muitas vezes, se o médico não tem essa formação, ou o profissional de saúde não tem essa formação para atender às suas necessidades, eles vão dizer que, né, que tem sempre que ser com a família. Mas a gente procura incentivar a família, mas não deixar de atendê-lo se a família não for. E os alunos, professora, nessa mesma idade, eles procuram muito você para comentar? Ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo? Muito. Direto, os alunos chamam a professora no final da aula, posso conversar com a senhora? Né, sempre, é muito comum mesmo, né? E quais que são as dúvidas, para as duas, assim, as dúvidas mais comuns, né? Tanto para menino quanto para menina? Olha, meninas, no meu caso, elas procuram muito para tirar dúvida com relação à pílula anticoncepcional e rever data de ovulação, né? E é interessante lembrar que adolescentes, elas estão começando ainda os ciclos ovulatórios, né? Então, elas não são reguladas. Então, assim, professora, mas o meu namorado, a gente está junto faz tempo, né? Então, a gente confia um no outro, mas mesmo assim, o conselho é sempre usar preservativo, né? Porque ou a preservativo juntamente com a pílula anticoncepcional, porque os ciclos ovulatórios ainda estão se alinhando ainda, estão no início ainda, né? Então essa é uma dúvida bastante comum, e quando já aconteceu, vem saber qual a probabilidade de estar grávida e como que funciona a pílula do dia seguinte, e é bastante comum. Bastante então comum. Eles confiam bastante. Confiam. Às vezes eu acho que confia até mais na professora, Sim, faz dela uma amiga, para depois conversar em casa. Eu acho que e a gente tem que ter uma abordagem bem descontraída com eles, né? Logicamente, sempre respeitando, né, cada um, mas a gente tem que mostrar que a gente não tem vergonha de falar sobre isso, porque imagina, eu sou professora de biologia, é reprodução humana. Sim. Eu tenho que tratar isso com a maior naturalidade possível, né? E é o que eu tento fazer, né? E tem dado resultado. Legal, e no consultório, então, na ebiatria, né, eu faço consultório e já atendi muitos anos na rede pública.
E as questões são as mesmas, né? Tanto no consultório quanto na rede pública. Por quê? Porque elas querem saber, e eles querem saber do corpo. Os meninos têm muita preocupação com o corpo. Eles querem saber do quê? Né? Do peru pequeno. Isso, se o peru pequeno é muito Se vai crescer mais, interessante. né? Uma questão inicial que o adolescente se preocupa muito é que nos meninos, por exemplo, o que cresce primeiro nos órgãos genitais dos meninos? Quem lembra dessa pergunta? Quem sabe? Qual é o primeiro sinal de puberdade, de que está crescendo o corpo nos meninos? Né? No primeiro sinal que começa a aparecer é os testículos, os ovinhos, né? Os testículos, eles começam a crescer. Então, o que acontece? O menino tem muita preocupação com o tamanho do pênis. Por quê? Porque como o testículo cresce e vai crescendo a bolsa, o pênis vai ficando, parece para eles na cabeça, vai ficando está diminuindo. Então, preocupação, nossa, doutora, meu pênis está diminuindo, o que eu faço? E as mães levam também com essa preocupação, é muito interessante. Né? E assim, você tem que acolher e dizer, olha, o seu desenvolvimento é assim mesmo, olha, vai crescer tudo, vai ficar legal, né? A gente brinca, tamanho não é documento, olha, isso aqui vai desenvolver, vai ter a sua formação, né? O importante é sempre a gente acolher aquela queixa que, uma queixa importante que não tem a ver com sexo, mas que é muito comum para mim, é a questão das espinhas. Então, adolescente é a beleza, que tem a ver, logicamente, com a sexualidade, porque a sexualidade é vida. É a pior parte, então, né? Então, a parte das espinhas, do cuidado com o corpo, eles se preocupam muito. Então, o que mais pergunta é sobre as questões do corpo, sobre, né, as doenças sexualmente transmissíveis, mas principalmente sobre, antes, até a questão de gravidez, a preocupação com os médicos. Acho que eles se preocupam mais com a gravidez do que com a doença, isso, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Oi, meu nome é Jéssica, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo. A minha pergunta vai para a doutora. Na verdade, eu queria saber sobre a pílula do dia seguinte. Qual é o perigo que ela tem e o efeito colateral que ela dá também? Então, o que é muito comum hoje em dia é que no uso inadequado dos métodos contraceptivos, né? Então, assim, hoje dentro dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, os jovens têm direito, né, a ir nas unidades de saúde, a ir nos seus convênios e conseguirem os métodos. Então, o que acontece? Quando ela vai e ela procura esse acesso no serviço de saúde, muitas vezes elas não são entendidas. E aí a pílula do dia seguinte, o que acontece? Elas não usam método nenhum, aí o que acontece? Elas ficam usando a pílula do dia seguinte como método. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque elas podem ter hemorragias, elas podem ter uma menorreia, que é a falta de menstruação muito prolongada, isso, né? Porque são hormônios de uma forma muito... são excesso de hormônios. Então, tem menina que toma toda semana, eu peguei meninas tomando toda semana, né? Anticoncepção de emergência. Anticoncepção de emergência, né? Que é o nome... né, científico, no sentido de que do imediatismo do adolescente faz com que ela tome toda semana, porque ela transa toda semana. Então, você tem que resgatar essa menina, mostrar para ela que se ela tomar o anticoncepcional todo dia e se ela usar o preservativo, ela não precisa tomar toda semana pelo dia seguinte. Então, né, nesse sentido de fazer com que ela... E até já discuti com ela toda a sexualidade, eu peço sempre para trazer um namorado na consulta, porque eu acho que, né, vincula. E quando eu digo para ela, olha, você conversa com seu namorado, que é importante, ou com seu ficante, ou com a pessoa que você está se relacionando, e muitas vezes, dependendo do caso, algumas vezes são vários parceiros mesmo, não é? Às vezes é um parceiro, às vezes o parceiras, às vezes são várias. Então você precisa trazer esse grupo, né, que é ali a pessoa que está se relacionando, pedir para trazer os namorados ou as namoradas, os parceiros, na verdade. Muitas vezes, né, a gente tem os relacionamentos, né, que são de, né, mulher com mulher, homem com homem, então precisa que essas pessoas venham às consultas e elas tenham o vínculo com você para te contar e para poder usar os métodos adequados para cada caso. Porque tem meninas que precisam usar a anticoncepção de emergência, na emergência mesmo, né? Quando rompe a camisinha, quando é vítima de violência, quando tem alguma inadequação do método, ela pode usar pelo dia seguinte, que é o anticoncepção. Obrigada. De emergência. Eu queria saber mais uma coisa, a respeito de emendar a cartela de anticoncepcional. Eu tomo anticoncepcional e eu emendo cartela para não menstruar. Mas a minha nutricionista falou que não é recomendado emendar cartela, que a gente tem que menstruar. E eu queria saber o porquê do meu ginecologista falar para eu emendar e da minha nutricionista falar para eu não emendar. Então, a indicação do anticoncepcional oral, tem adesivo, tem injeção, tem inúmeros anticoncepcionais. Então, se no momento que você está tomando o anticoncepcional, você tem que ver com que objetivo você está. Por que você está tomando?
né? Então, assim, eu estou tomando para regularizar minha menstruação, tem pessoas que têm ovário policístico que tomam por causa disso, tem pessoas que tomam para não engravidar, tem N indicações. Então, você tem que estar em sintonia com o seu médico. Por quê? Porque ele sabe o que está te indicando e você sabe por que você está tomando. A gente tem que saber por que está tomando. Então, assim, eu não quero menstruar, isso é uma opção. Isso é um desejo, uma vontade sua, você vai pedir isso para o seu médico, ele tem como fazer isso com uma medicação apropriada para você, né, controlando sua pressão, controlando seu peso, controlando vários sinais importantes para quem toma anticoncepcional, tá? Então, até era legal os dois conversarem. Por quê? Porque sua nutricionista deve estar falando também com algum motivo, não sei se está retendo líquido, aí eu teria que saber que caso é o seu para poder saber que remédio é para cada caso, mas sempre sabendo que a indicação do remédio, que é um medicamento, que é hormônio, a gente tem que estar sabendo por que está tomando, com que objetivo, para que adeque. Às vezes ele não se adapta a um remédio, ele tem que trocar. Mas não menstruar é uma opção de muitas mulheres, e tem mulheres que fazem isso anos, e depois elas, né, e assim, quando você para de tomar, isso que é importante, quando você para de tomar o anticoncepcional, passa às vezes 2, 3 meses, até 6 meses e a sua menstruação volta. Então isso é bem legal, quer dizer, não é uma coisa que interfere desde que o seu médico saiba que é para o seu caso isto, porque não é igual para sua amiga, para sua vizinha, não é igual. E a minha mãe, na primeira gravidez dela, ela perdeu um filho por causa de excesso de hormônio. Mas vai depender do anticoncepcional, né? Exatamente, porque eles são, né? A gente tem as pílulas e as mini pílulas e N indicações. Por isso que cada um não tem como a gente estabelecer, né, que é igual. Tanto que tem gente que diz assim, eu engravidei com tal remédio. Aí a minha outra amiga, poxa, esse foi muito legal para mim, eu não engravidei com este. Este não me fez mal. Ah, eu tive náusea, enjoo, vômito com tal remédio. Parecia que eu estava grávida. A outra fala, não tive nada com isto. Então, assim, é muito pessoal e individual para cada caso a indicação, como qualquer remédio. Bem legal. Tem aqui também um jovem muito interessante, que é do GAN, Grupo de Apoiadores, como que é? Grupo de Adolescentes Multiplicadores. É o Filipe, é isso? Sim. Ele vai explicar pra gente. Fala pra gente um pouquinho o que é esse grupo, Filipe. Bom, o GAN, né, o Grupo de Adolescentes Multiplicadores, é uma instituição, né, com sede aqui em São José dos Campos, mas que hoje atua em 9 cidades do Vale do Paraíba, né, em algumas outras cidades também do estado de São Paulo. O GAN, ele é uma instituição que foi fundada, né, ele foi formada por adolescentes, jovens e alguns educadores, né, que desenvolviam um trabalho chamado Adolescente Multiplicador dentro das escolas, instituições sociais, grupos da comunidade. E algum tempo depois esse trabalho começou a crescer, né, começou a tomar uma outra forma, e aí através do protagonismo desses jovens, desses adolescentes, né, surgiu a instituição. Hoje a instituição, ela basicamente atua formando, né, jovens multiplicadores dentro das escolas, e também capacitando professores e profissionais de saúde para que possam lidar com temas relacionados à sexualidade, relações de gênero, aos direitos sexuais e reprodutivos, prevenção às STIs, né, cultura de paz, né, e por fim estimular mesmo essa questão do protagonismo juvenil, né, de que é fazer com que esse adolescente, com que esse jovem ele possa usar toda essa energia para poder, né, educar os seus pares, né, e promover uma mudança social. Olha que legal, tudo que a gente conversou aqui hoje, legal, né? Bem interessante. Vocês falam bastante também sobre prevenção lá? Vocês fazem, como que vocês atuam? Vocês dão palestras? Como que funciona isso? Bom, como o nosso público, 95% do nosso público são adolescentes e jovens, a gente sabe que palestra é uma coisa que não funciona, né? Só em alguns casos, assim, muito especiais que a gente acaba colocando. Então a gente trabalha muito com uma metodologia mais participativa, né, baseado, né, no educador Paulo Freire. Então de criar um ambiente acolhedor, né, e através de técnicas, né, que seriam as dinâmicas de grupo, para que os adolescentes eles possam se sentir à vontade, possam discutir, né, sobre uma série de temas que estão relacionados, né, com a sexualidade, né, com o próprio corpo. Se quiser conhecer melhor, qual que é o contato? Onde procurar? Bom, quem quiser conhecer, fazer parte, né, compartilhar com a gente também esse trabalho, é só acessar www.ganrede.org.br, né, ou buscar no Facebook mesmo, Grupo de Adolescentes Multiplicadores e curtir a nossa página lá. Legal. Professora, sobre prevenção,
no colégio também é falado sobre isso? Como que funciona? Você conversa com os alunos sobre isso? Então, o ideal é que todos os professores falem um pouco disso dentro das suas matérias, né? Sim. De acordo com a demanda, né? O ideal é que todo professor faça isso. Se não acontecer, acaba sempre ficando professor de biologia, né? É sempre professor sempre de biologia. Professor de biologia. Então, a gente tem que realmente ter um preparo, né, maior, mesmo porque é a nossa disciplina, né? Que é aquilo que eu já havia falado mesmo. Legal. Gente, eu sei que, né, que é gostoso falar disso, tem muita coisa para se falar, mas nosso tempo acabou. A gente vai ter que se encerrar. Eu vou fazer um outro programa sobre esse assunto pra gente se aprofundar mais, né, Jade? Pra gente conversar mais. Mas eu quero agradecer a doutora Dulce. Obrigado, doutora, pela sua participação. Palmas pra ela, gente. Tem algum contato seu também? Então, eu tenho meu Facebook também, né, Dulce Firmento. Sim. E o meu e-mail é dsfirmento@yahoo.com.br. E sou da ONG, né? Então o meu contato também é o GAN. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. E a professora Caroline Souza, obrigado também, viu? Para a nossa e a nossa amiga Camille também, que veio explicar um pouquinho do grupo de adolescentes multiplicadores, é isso, né? Obrigado, viu, Camille? Obrigado também a vocês que vieram aqui ajudar a gente, participar.